Olá! Nascentes. Como o próprio nome diz, é onde nascem os rios, lagos, córregos. A água brota e até jorra de lençóis subterrâneos e alcança a superfície do solo. Vem da água acumulada da chuva e do derretimento das geleiras. É a etapa mais importante no ciclo hidrológico, o elo entre o subterrâneo e a superfície, além de ser o ponto mais crítico também, já que o homem pode influenciar diretamente no seu desaparecimento ou na sua conservação. O desafio hoje é conter o aumento da temperatura global e isso faz parte da Agenda 2030 das Nações Unidas. O Brasil preserva as nascentes legalmente por meio do Código Florestal. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar é Lei, que começa agora. Você sabia que as nascentes são consideradas áreas de preservação ambiental? Isso mesmo, e a faixa que deve ser preservada se estende por um raio de 50 metros. As nascentes, locais onde começam os cursos de água, são protegidas por lei desde 1965. Em 2012, uma nova legislação passou a regulamentar o tema. O Código Florestal atualizado manteve o dispositivo que autoriza a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente em caso de utilidade pública. A água, recurso natural essencial aos seres vivos, é insubstituível para a manutenção da vida saudável e do bem-estar de todos. Medidas eficazes e conscientes de preservação garantem a sobrevivência dos homens e de espécies de plantas e animais. Conservar as nascentes e o meio ambiente é dever de todos. Cuide, denuncie, seja um defensor da natureza. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Ângelo Lima, secretário executivo do Observatório da Governança das Águas, e com Paulo Afonso Leme Machado, advogado e professor de Direito Ambiental. Sejam muito bem-vindos ao Preservar é Lei. Eu já começo com o Dr. Paulo Afonso. Dr. Paulo, o Código Florestal é suficiente para preservar todas as nascentes num país com a dimensão do Brasil? A lei florestal, ela classifica esse entorno a ser florestado de uma nascente dentro daquilo que se chama legalmente uma área de preservação permanente, uma APP. Então, esse local, esse espaço territorial tem uma proteção legal e é uma norma federal de que nós poderíamos dizer de natureza de competência concorrente. Quer dizer que o governo federal, a parte federal legisla, mas os estados poderão acrescentar o que nós chamamos de suplementar, no sentido de proteger mais e não proteger menos. Ângelo, agora é com você. Antes de fazer a nossa pergunta, eu queria te perguntar qual é o papel, queria que você falasse um pouco aí sobre a OGA Brasil. O Observatório da Governança das Águas, ele é uma rede multissetorial formada por 61 instituições do poder público, sociedade civil, organizações da sociedade civil e setor privado, e 22 pesquisadores e pesquisadoras. Nossa missão é monitorar a governança dos recursos hídricos, a gestão dos recursos hídricos. Nós criamos um protocolo de monitoramento da governança. E qual é a importância disso? A governança prepara a gestão. Se nós tivermos governança, nós teremos maiores possibilidades no nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, compreendido por comitês de bacias, conselhos estaduais de recursos hídricos, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgãos gestores, secretarias de Estado, poderão, tendo governança, o nosso sistema poderá funcionar e atingir o nosso grande objetivo, que é garantir água em quantidade e qualidade para todos os usos, garantindo assim os usos múltiplos, conforme está na nossa Lei 9433. E agora sim a pergunta, né? Qual que é o maior desafio para a preservação das nascentes, Ângelo?
O maior desafio é que a gente não pode compreender a conservação da água apenas olhando apenas para um espaço apenas, ou seja, apenas para a nascente. É fundamental olhar todo o espaço, né, o manejo e uso do solo, seja na área urbana, seja na área rural. É fundamental que a gente preserve a nascente, sim, né, e inclusive também as áreas de recarga de aquíferos, né, e também preserve a mata ciliar. Se de um lado, por exemplo, o Código Florestal ele permaneceu do ponto de vista de garantindo a preservação de nascentes, ele diminuiu, por exemplo, o espaço de preservação da mata ciliar. E esse espaço compreendido pelo novo Código Florestal não é suficiente para conservar nossas águas. Então, assim, temos que olhar todo o espaço, quer dizer, compreendendo desde o manejo de uso do solo para a produção agrícola, para a pecuária, etc., e também para a conservação. Olhando esse espaço e de forma como que a gente maneja esse espaço, de forma a equilibrar a produção e também conservação, é fundamental. Inclusive na área urbana, porque, veja, nossos rios estão, né, em boa parte das nossas cidades, canalizados de forma aberta e fechada. 80%, por exemplo, de cidades como Belo Horizonte e São Paulo, os rios estão canalizados. E você encontra completamente a cidade impermeabilizada. Ou seja, essa água da chuva, quando ela vem, ela não infiltra. E é por isso que acontece no caso de grandes regiões, grandes cidades, regiões metropolitanas, acontecem as enchentes. E, de outro lado, né, essa água também, quando você não maneja bem o uso do solo na área rural, essa água não infiltra também. E aí você não garante a manutenção da quantidade, da regularidade da quantidade de água, inclusive para enfrentar o período seco, porque o período seco sempre veio e sempre virá. Vamos assistir a um vídeo produzido pela ONG WWF Brasil, que mostra a relação da água com o Cerrado brasileiro. Para quem não sabe, aqui na região centro-oeste, no coração do Brasil, estamos numa grande caixa d'água. Vamos ver. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do Cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o Cerrado, pode faltar água e energia do Brasil. Sem o Cerrado não teríamos água, e sem água, nem eu estaria aqui falando, nem você aí me ouvindo. Ângelo, o Cerrado é muito importante, como a gente viu aí. Existe alguma proteção especial? Bem, na realidade, a proteção que existe é exatamente a mesma proteção do Código Florestal. Infelizmente, existe uma PEC no Congresso para reconhecer o Cerrado como patrimônio natural, o Cerrado e a Caatinga, e até hoje eles não foram reconhecidos como tal. E a reportagem só reforça a importância do Cerrado, quer dizer, hoje quando a gente vê os dados, por exemplo, do Mapa Biomas, o Mato Grosso do Sul, né, que está também, tanto no Cerrado, inclusive, quanto no Pantanal, nos 2 biomas,
é um dos estados que mais perderam superfície de água. E, portanto, a gente precisa se preocupar muito com o Cerrado, que ele é fundamental, como foi demonstrado, né, para diversas bacias do Paraná, do Paraguai, do São Francisco. Quer dizer, chovendo nessa região, inclusive, ela auxilia muito, né, na distribuição de água, né, para o Brasil como um todo. Doutor Paulo, eu queria que o senhor falasse também da importância do Cerrado e também sobre ações governamentais que podem aí garantir essa fonte quase inesgotável de água. O Ângelo, em boa hora, disse que tanto o Cerrado como a Caatinga, como também lá a região dos Pampas, também são 3 biomas que não foram colocados da Constituição Federal. Mas isso não tira deles a proteção. Não, aqui não está super protegido, porque é importante que seja uma super proteção, que é no sentido de que não haja um desnaturamento, uma diversificação das verdadeiras finalidades da existência desse bioma. Agora, eu gostaria de dizer também, no caso das nascentes, porque a nascente ela tem que ter um raio mínimo de 50 metros de floresta, de área florestada. Isso causa um problema também no exercício do direito de propriedade, porque você sabe que no Código, na Constituição Federal, você tem assegurado o direito à propriedade, mas também que a propriedade tem uma função social. E é nesse sentido que hoje é preciso implementar fortemente o pagamento por serviços ambientais. Está previsto, a Lei Florestal de 2012 previu essa forma de dar uma recompensa, uma retribuição para o proprietário que tem, vamos supor que tivesse diversas nascentes, uma propriedade, ele presta um serviço social e ambiental, é justo que ele receba uma retribuição. E o Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa, a gente volta já. Preservar a Lei está de volta e a gente está falando sobre as nascentes. Você vai conhecer agora o produtor de águas em Mariana, que é um projeto desenvolvido pela Prefeitura da cidade, em Minas Gerais, em parceria com o Instituto Espinhaço, que é uma organização sem fins lucrativos. Segundo o Instituto, a falta de cuidado e manejo faz com que as nascentes sequem. O analista socioambiental Frederico Albano, do Instituto, mostra como cuidar e preservar essas áreas. Vamos ver. Nós estamos aqui na propriedade do senhor João Rosa, do distrito de Águas Claras, onde vamos mostrar um processo de recuperação de áreas degradadas e nascentes. O primeiro passo, a primeira ação que desenvolvemos aqui nesta área da propriedade foi a prática de conservação do solo, ou seja, a construção de barraginhas. Este ponto escolhido foi estrategicamente, pois ele está a montante de uma nascente da propriedade. Ela vai influenciar diretamente no abastecimento do lençol freático. Como aqui a propriedade do João Rosa está sendo para a gente uma propriedade modelo do projeto, vamos fazer também o trabalho de proteção da nascente. Uma nascente que está em processo de degradação, com muitos sedimentos, entupimento. O primeiro passo do processo de proteção dessa nascente foi a drenagem e limpeza, dos sedimentos que estavam recobrindo aqui e a identificação do olho d'água. Vocês podem observar que a gente já conseguiu identificar o olho d'água da nascente. Aqui no caso são 3 olhos d'água que estão saindo aqui. Esse processo de proteção
Porque esses olhos d'água, devido ao carreamento de sedimentos, eles podem sofrer com entupimento e parar a vazão, o volume de água da nascente. Então está pronta a nossa estrutura, né, do talude aqui da proteção. Instalamos o cano de 100 para limpeza da nascente. Esse cano de 25 vai ser para captação, para a propriedade, né, para o uso doméstico. E colocamos 2 ladrões aqui, os extravasores, que caso a boia segurar lá e ela encher muito, os extravadores vão tirar o excesso. Recobrimos aqui dentro com pedra, a gente vai fazer o acabamento com solo cimento, e a pedra vai servir para acabamento da estrutura e para purificação da água. Ângelo, qual que é o impacto dessas pequenas iniciativas de recuperação das nascentes, principalmente aí para o pequeno produtor? Primeiro, programas como esses são fundamentais para a gente iniciar a recuperação das bacias, a revitalização dos rios. Então, e tem um impacto no pequeno e médio produtor, porque, inclusive, eles que têm maiores dificuldades, inclusive, de acesso a recursos, para que eles possam garantir, inclusive, a sua produção e, ao mesmo tempo, a sua sobrevivência. A grande tarefa de programas de pagamentos por serviços ambientais é a gente começar a verificar que a gente precisa mudar um paradigma, por exemplo, no aspecto de que muitas empresas municipais, estaduais, sejam públicas ou privadas, de abastecimento, elas não enxergam a recuperação de bacias, a recuperação, né, de nascentes, né, de programas como esse de pagamentos por serviços ambientais, como programas importantes. Mas como assim, a gente pergunta, né, se a água é o principal insumo delas? A gente já tem N exemplos de que quando você tem floresta, né, quando você tem preservação, conservação, você utiliza muito menos produtos químicos para tornar a água potável, para transformar a água que está poluída numa água potável. Isso já foi verificado em vários estudos. Então, esse modelo, essa forma de agir, por exemplo, começa, inclusive, lá em Nova York. Nova York, a cidade começou um dos primeiros programas por pagamento por serviços ambientais. E qual foi a conta que eles fizeram? A conta foi de que era muito mais barato conservar e preservar do que buscar águas mais longe. O que a gente tem visto no Brasil é o inverso. Muitos governos municipais e estaduais têm escolhido buscar água mais longe, quando o custo disso é muito mais alto e vai acabar caindo sobre o consumidor. Além do que você não tem, inclusive, governança sobre as outras áreas que você, né, não estão dentro das suas áreas de domínio para fazer a gestão. Doutor Paulo, esses são projetos locais, mas existe algum incentivo previsto em lei para ampliar essas iniciativas em âmbito nacional? Existe essa reformulação, que também o Ângelo já falou, e eu venho aqui reiterar, é o chamado pagamento por serviços ambientais. Mas, se você for olhar o próprio texto da lei, ele diz que é uma possibilidade, pode, não diz deve. Então, ficou assim, no sentido que um município, um estado e a própria União ainda não, que eu saiba, eu gostaria até que já tivesse sido dimensionada de forma diferente do que eu vou afirmar, não tem uma verba específica, dizendo que o proprietário tenha o direito de ser recompensado, uma retribuição não só pela manutenção da área florestal da nascente,
como a proteção que ele tem de todo aquele espaço que ele deve manter a floresta ou a vegetação nativa, principalmente. Não tem essa equação. Eu trabalho, eu planto, eu ajo e eu sou remunerado. E deve ser remunerado por quê? Porque é uma função social. Todos nós que não somos proprietários rurais dependemos dessa ação do proprietário rural. Por isso, eu acredito que isso precisa de uma evolução da própria legislação ambiental. O desafio global é conter o aumento da temperatura, fator que gera ondas de calor extremo e de seca, que afeta a disponibilidade da água. O relatório especial do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, divulgado recentemente, mostra que a temperatura global pode subir 1,5 graus centígrados em todo o mundo. Mais de 350 milhões de pessoas ficarão expostas até 2050 a períodos severos de seca. Eu converso aqui com o Dr. Paulo. Um dos objetivos sustentáveis das Nações Unidas até 2030 é a gestão da água de forma sustentável. O senhor acha que o Brasil consegue cumprir a meta? Você utilizou muito bem a terminologia sustentável. O que é sustentável? Quer ver que é um termo que vem até mais do inglês. É no sentido de durabilidade. Quer dizer, você tem um bem hoje, a água hoje, mas você quer que a água exista também para os seus filhos, para os seus netos, isto é, para as futuras gerações. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que dura, que continue, e não um desenvolvimento que só favoreça as gerações presentes. E eu tenho aqui, por exemplo, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não vou ler todos, evidentemente, mas eu queria chamar a atenção de dois objetivos, o 1610, que é o que nós já falamos, assegurar o acesso público à informação. E no 16.7, garantir a tomada de decisão responsiva, inclusive participativa e representativa em todos os níveis. Então, essa mudança climática que nos aterroriza, por que não dizer, porque realmente se a temperatura foi elevando e esse painel intergovernamental já tem bases sólidas mostrando que se as providências não forem tomadas, vai haver esse aumento, infelizmente. Entretanto, eu tenho lido diversos trabalhos que mostram isso. Não só a questão do baixo carbono, essa descarbonização, ou essa mudança, essa transição ecológica que se fala de sair do petróleo para ir para outras fontes renováveis de energia, não é fácil. Mas, quer dizer, mostra, então, quantos conflitos ainda têm que ser superados no sentido de concordância e no sentido de unificação de pontos de vista para que a gente possa chegar a um resultado melhor, principalmente agora no Fórum Mundial de Glasgow, na Escócia. Ângelo, como conscientizar as pessoas sobre a importância das nascentes e fazer com que o Brasil cumpra uma das metas aí da Agenda 2030 de preservação, principalmente da água? Bem, primeiro, a imprensa, né, o setor da imprensa e da comunicação tem um papel que pode nos ajudar muito nesse trabalho de atingir os milhões de brasileiros na importância da água. E nesse caso, não é só especificamente na questão das nascentes. Quer dizer, para a gente preservar a água, a preservação das nascentes é um item daqueles que são importantes, é um item. Mas preservar, mata ciliar, manejar bem o uso do solo, né, como mostrou aí o programa em Mariana. Quer dizer, você tem um adequado uso do solo, onde você tem a cobertura vegetal, florestal, para a infiltração da água da chuva. Não ter, e nesse caso, por exemplo, é fundamental
não parar o desmatamento no Brasil, e não somente na Amazônia. A Amazônia tem um papel importantíssimo na regulação do nosso clima, na manutenção das chuvas. Não é a única responsável pelas chuvas, mas é muito importante, bem como também deve acabar o desmatamento nos outros biomas, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. Todos esses biomas, a Caatinga, todos esses biomas brasileiros foram desmatados, aumentaram o desmatamento nos últimos anos. Portanto, se tem a chuva que vem da Amazônia, se ainda tivesse, o que não aconteceu nesse momento, não está acontecendo, essa chuva também não infiltraria, né, no solo. E não infiltrando a água da chuva, porque não tem nenhum tipo de cobertura florestal ou vegetal, não necessariamente precisa ser só florestal, é melhor que seja florestal. A infiltração da água da chuva quando tem floresta é em torno de 50%, essa infiltração, e é essa infiltração que garante a regularidade da quantidade, né, de água no período seco, a manutenção da regularidade. E, portanto, a sociedade brasileira, nós todos, temos que trabalhar muito fortemente. E é uma combinação que tem que ter governos com responsabilidade, com ação, governos que trabalhem com a sociedade, fortalecendo o que já existe de participação social, né, dentro das nossas estruturas legais, do nosso ambiente institucional, e não regredindo, e não acabando acabando com os processos de participação e de gestão ambiental que foram construídos anos, né? O professor Paulo Afonso Leme Machado, com certeza, está aí, né, um dos expoentes nessa construção do nosso sistema de gestão ambiental, e ele não pode ser desmantelado, porque desmantelá-lo é exatamente abrir para que a gente tenha mais desmatamento e, nesse caso, mais problemas e mais possibilidades de conflitos pelo uso da água. Em 2017, 2018, a gente tinha 279 conflitos pelo uso da água. Em 2019, isso aumentou para 480 conflitos, dados do relatório da Comissão Pastoral da Terra. É preciso que a gente se atente para isso, inclusive pela nossa questão da desigualdade, né? Atingir os ODS, inclusive, tem a ver com isso. 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água limpa e potável. E 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento. É fundamental trabalhar nisso. Se a gente continuar do jeito que estamos, a nossa meta não será atingida em 2030. Ultrapassará e muito 2030. É um dever nosso trabalhar para conscientizar e tornar a água e a questão ambiental como uma agenda estratégica de desenvolvimento para todos e todas, não somente para alguns. E eu agradeço a participação de vocês aqui no programa. Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!